Esse vídeo é um teste. É o vídeo que eu mais tô ansiosa pra gravar. É o vídeo que eu acho que mais tem potencial de dar certo e ao mesmo tempo tem potencial de dar errado. E se você tá vendo esse vídeo, significa que eu tive coragem de postar, tá bom? Só vou falar os momentos que me chamaram a atenção de alguma forma, tá? Ou pelo cowboy, ou pelo touro, ou pelo salva-vidas, ou por qualquer outra coisa que tenha chamado a atenção. É uma análise de fã do jogo, da PBR Teams Anaheim Day 1. O Game 1 foi New York Mavericks vs Missouri Thunder. Paulo Roseto, e eu amo como o locutor fala, Paulo Roseto. Eu acho muito fofo esse sotaque deles, que monta pelo Thunder. Ele montou no Crack Chan. Gente, eu não sabia ainda, tá? Um spoiler aí dos próximos dias. Eu apaixonei nesse touro, o Crack Chan. Mas enfim, ele qualificou com 86,25. E, gente, que montaria incrível, né? Vocês estão vendo aí, montaria. Depois disso, Mason Taylor, do New York, montou no Red Light. E também qualificou com 86,75. 86 e 3/4. E assim, por meio ponto, New York assumiu a liderança. E é incrível como esse meio ponto pode vir a fazer muita diferença. Porque pode ser a vitória de um time, de um game, dependa de meio ponto. Pode ser que depende de 0,25, né? Tipo assim, literalmente um quarto de ponto. Esses pontos, eles importam muito. Gente, também teve um outro momento aqui, que foi o Maurício Moreira, que monta pelo Nova York. Ele montou no Lift Me Up. Amei o nome do touro. Que significa, né, pra quem não fala inglês, é tipo, me levanta, me joga pra cima. Tem tudo a ver com o touro. Vamos pra próxima montaria. Leonardo Castro, que monta pelo Nova York, versus Primo. Será que eles sabem o que significa primo nos Estados Unidos? Essa montaria foi linda, ele qualificou. Foi uma montaria muito difícil, mas ele recebeu 85,75. É uma nota muito boa, mas eu achei que ia ser maior. O lance de ser iniciante, né? Tô pegando ainda. Gente, eu não sei falar o nome desse cara. Brewdog Campbell, do Thunder. É uma rewrite do Thunder. Versus Lonnie. Ele qualificou e recebeu 80. Antes mesmo da nota sair, o técnico acionou o challenge querendo rewrite. E eles conseguiram o segundo rewrite do jogo. Mas teve mais um drama aqui. O técnico do outro time também pediu um challenge. Dessa mesma montaria. Porque vendo a repetição, o challenge da análise do rewrite, ele achou que o cowboy não ficou os 8 segundos. Mas mesmo assim, os juízes analisaram e falaram que o rewrite foi concedido sim. E aí o rewrite do rewrite aconteceu, que foi Maverick Smith do Thunder versus Mo Money. Ele qualificou e conseguiu 86,25. E se tivesse mais meio ponto, eles teriam vencido o game. Tá vendo como é aquele meio ponto que eu falei há um tempinho atrás faz muita diferença? Mas eles ainda têm mais uma montaria. E é por isso que é tão importante lutar por todos os rewrites possíveis. O público dos Estados Unidos nem sempre gosta quando o técnico do time ou do outro time pede um challenge. Eu percebo isso assistindo esses campeonatos de times, mas, gente, é muito importante pro técnico, tá? Se eles não tivessem mais um rewrite, já era. Tipo, eles já tinham perdido aqui. O Brewdog Campbell, ele monta no Smooth e qualifica e ganha 86,25. E ele ganha o game. Então o Thunder ganhou esse game por ter lutado pelos rewrites que eles tinham direito. Game 2, Carolina versus Florida Freedom. Eu sou muito fã do Florida. Eu tava muito ansiosa pra esse game. Gente, uma coisa, só eu pra pensar, mas quando eu assisti isso aqui, o Thiago Salgado, do Florida, versus o Uó, a primeira coisa que eu pensei foi é aquela musiquinha do Crepúsculo, sabe? Que, tipo, tem a trend no TikTok. O Thiago Salgado fez a montaria do Crepúsculo. E assim, gente, o Thiago Salgado, ele é incrível, tá? Ele é o maior MVP no momento que eu tô falando, tá bom? Ele qualificou, conseguiu 84,25. E ele fez o famoso mortal pra trás depois da montaria, que é o jeito que ele gosta de comemorar as montarias dele. Ah, um outro adendo aqui sobre o Florida. Eu também sou muito fã do John Crimber. Eu acho, assim, muito impossível você ter entrado no mundo do rodeio americano em 2025 e não ser fã do John Crimber. Se você assistir um jogo e ele tiver nesse jogo, você vai gostar dele. Vai chamar essa atenção, pelo menos. Eu acho muito fofo o jeito que ele torce pelos colegas, entendeu? Então, tipo assim, pelo menos nesse game ele tá ali torcendo muito. Logo quando eu comecei a assistir, né, o campeonato de times, os locutores até se referiam a ele como o team leader do Florida. E, tipo assim, apesar dele ser um dos principais montadores, ele também é o team leader, sabe? É, tipo, muito legal. Então, vamos lá. O Daylon Swearingham, do Carolina, versus Money Pitch. Ele não classificou, mas eu acho que ele se machucou. Eu até tentei correr atrás do estado de saúde deles, né? Só que eu não consegui achar nenhuma notícia sobre o estado de saúde dele, nem ontem, quando eu tava escrevendo esse roteiro, nem hoje, quando eu tô gravando esse roteiro. Mas eu acredito que ele esteja bem, no sentido de não estar muito mal. Porque notícia ruim viaja rápido. Então, assim, se ele estivesse muito mal, eu acho que eu teria achado alguma coisa ruim. Graças a Deus eu não achei nada, então acredito que ele esteja bem. E depois, uma outra montaria que me chamou muita atenção foi o Derek Kolbaba,
Carolina versus Julie. Amei esse nome de touro, Julie. Ele tava lesionado recentemente, tá? Ele deslocou o ombro. E os locutores, inclusive, demonstraram ali a preocupação, né, com o fato dele estar montando. Mas, para surpresa de todos, ele qualifica e consegue 87,25, que é uma nota muito boa. Só que o Paulo Krimber aciona o challenge button porque ele achou que teve slap. E de vários ângulos, realmente parecia que teve slap. O juiz analisa melhor e vê que não teve slap. E essa é uma das vezes que eu falei que, tipo assim, a torcida inteira vaia, sabe? Quando o Paulo pede esse challenge button. Mas o Derek manteve a nota. Como eu escrevi aqui, agora é meu momento preferido como fã. John Klimber versus Rafik. O John Klimber faz a montaria parecer tão fácil que parece até que eu conseguiria fazer. Ele conseguiu 88,50 e finaliza o Game 2 com a vitória do Florida Freedom. Game 3, Nashville versus Texas. Um adendo, o Texas é o meu time com look preferido. Totalmente por conta do capacete. Gente, que capacete lindo deles, o capacete dourado. Nossa! Ai, gente, esse aqui eu trouxe pra vocês porque eu acho muito triste quando isso acontece. O Alan de Souza, do Nashville, montou no Tropic Thunder. Eu amei o nome desse touro, tá? Mas por muito pouco o Alan não classificou. Ele ficou no touro por 7,44 segundos. Mesmo que eu esteja torcendo mais pro Texas só por causa do look deles, eu fico muito triste toda vez que um cowboy, tipo assim, cai com tão pouquinho, sabe? Tipo assim, putz, mais meio segundo talvez dava. Acho isso muito triste. Depois, Brady Fielder montou no Cutting Edges Sugar Daddy. Gente, que nome grande para um touro. Ele conseguiu 85,25, mas mesmo assim teve bandeira de re-ride na arena. Mas o Texas declinou o direito de re-ride, óbvio, porque a nota foi muito boa. Coloquei aqui, sempre me impressiona o look desse time. O capacete dourado, a camisa preta, o colete de couro meio cobra. Eu amo o look deles, os melhores na estética. E é verdade, gente, insuperáveis, tá bom? Eu gosto muito da estética do Arizona também, mas assim, Texas é o primeiro lugar. Depois, o Austin Richardson, do Nashville, montou no Easy Labor. Gente, eu amei o nome desse touro, Easy Labor. O touro mais lindo da noite, tá? Até agora. Qualifica, mas também tem bandeira vermelha na luz. Ele consegue só 78 pontos. Então, o técnico aceita o rewrite. E nessa rewrite, o Anderson de Oliveira versus Striker. Ele qualifica e consegue 84,24. Mas o técnico do Texas aperta o challenge button, porque diz que teve slap. E os juízes dizem que teve mesmo. Então a nota é zerada. Isso deve ser muito bad pro técnico. Se ele não tivesse pedido rewrite, ele tava com 78 pontos. E agora ele tá com 0. Depois, nosso herói, Gustavo Luiz da Silva, da Nashville também, monta no Ghostface. O Gustavo Luiz é a aposta da vez do rodeio americano, novo brasileiro, pelo que eu entendi. Chegou lá semana passada e tem 3 de 3 montarias. O técnico de Nashville colocou ele contra o touro mais difícil para realmente levar ele ao limite. Mas infelizmente ele não consegue, o touro ainda pisou nele. E eu acho que deveria ter tido o rewrite, na minha opinião, porque o touro parece que tropeça, mas o próprio técnico que assistiu o replay não pediu. Então deve estar errado. Enfim, teve umas outras montarias que não me chamaram atenção, então vamos pro Game 4. Oklahoma Wildcatters versus Austin Gambler. Que começa com Wingson da Silva, do Oklahoma, versus Lock and Load. E o Wingson qualifica com 82 pontos, mas teve bandeira de rewrite. E o técnico rejeitou o rewrite e ficou com a nota. Gente, se eu fosse técnica do campeonato de times, eu ia ser conhecida por não aceitar rewrites. 78 de nota, eu vou ficar com 78, obrigada. Depois teve o Saint Kimsen, do Austin, versus Hermes, que qualificou com 88,25, uma nota muito boa. E, gente, vocês viram que eu até sorri falando o nome desse touro, né? Eu amei esse nome. Eu acompanhei outras montarias dele, ele é um touro difícil de montar. Então, assim, eu não sei porque colocaram o Hermes, foi pra marca de luxo, mas óbvio que a associação que eu faço na minha cabeça é com a marca, tipo assim, eu amo essa ironia. Desde que eu comecei a acompanhar rodeio, virou um sonho pra mim ter uma companhia de touros, né? Tipo, ser uma criadora de touros pra montar. E eu certamente teria, tipo, Hermes, Gucci, Josh Frost, do Oklahoma, versus Judgment Day. Gente, outro nome e dia de julgamento, tá, filho? Tipo, se seus pecados vai pagar aqui. Qualifica com 82,75. Outra montaria que chamou atenção aqui nesse game foi o André Scoparo, do Austin, versus eu não sei falar o nome desse touro, tá? Vocês vão ler aqui embaixo. Ele qualificou com 77 pontos, mas teve a opção pelas bandeiras vermelhas na arena. Mas eles ficaram com a nota e rejeitam o rewrite, porque essa nota de 77 pontos deixou eles na liderança desse. Outras vezes eu faria Kate versus Mercy. A primeira montaria dele pela PBR foi semana passada e ele não qualifica, mas fica pendurado pela corda americana, mas consegue se soltar, aparentemente sem se machucar. Dalton Castle versus Sissy Surprise. Ele não qualifica, mas o próprio cowboy aperta o challenge button e consegue uma rewrite. E o touro é lindo. Pena que não mostraram muito dele, né?
Coach McFadden versus Farrira, ou Farrita, eu não sei falar espanhol. Mas ele qualificou com 85 pontos. José Vitor Leme versus Land qualifica com 89,75. Se eu não me engano, é a maior nota desse game dos outros dois que vem, tá? É muito merecido, tá? O técnico do Oklahoma, que é o time adversário, pede um challenge porque diz que foi slap. Tipo assim, é muito comum você ver o José Vitor Leme montando e alguém fala que teve slap. E eu acho isso engraçado. Então, não é slap, o juiz vem e ele mantém o notão dele, né? Incrível, como se... Callum Miller, do Austin, monta no lever action e qualifica com notão de 87,75. E assim, finaliza o game com uma super vitória do Austin Gambler. Game 5. Kansas City versus... Assim começa o meu outro time favorito de look. Eu falei que eu amo a estética do Texas, mas eu também amo a estética de preto. Eu amo essa estética da Everton Nathan da Silva, do Arizona, versus Ezra the Great. Ele qualifica com 73,75 e tem a opção de rewrite, que é declinado pelo técnico. E o touro, gente, ele é lindo, tá? Eu falei antes que era um outro touro, era o mais bonito da noite, mas esse aqui que é. Esse é o mais... o Júlio César Marques qualifica montando I Am Him com 83,75. O Delton France do Kansas versus Jeter qualifica com 86,50 e essa foi a primeira montaria dele qualificada em toda a temporada, gente. Tipo assim, a gente já tá no meio da temporada, então deve ter sido muito emocionante pra ele. E a montaria é muito linda, tipo, vale a pena assistir essa montaria. O Murilo de Henrique montou o 10 Your Sign e qualifica com 86,5. A montaria foi linda, mas no final ele fica agarrado pela corda americana e o touro dá uma pisada. E, bom, eu não consegui nenhum pronunciamento oficial, só que na terça-noite ele postou nos stories dele que ele tava treinando, sabe? Tipo, treinando na academia. Então, eu acho que tá bem. Mas, como eu acabei de falar, né? Nenhum pronunciamento. O Riquelme montou o Blue Nerve. E esse touro só tinha uma montaria qualificada em todas as suas montarias até agora da temporada. Essa foi a segunda montaria com 85 pontos. E eu achei uma nota baixa pro... O Keyshawn Whitehorse. Gente, que nome lindo. Whitehorse, sobrenome, né? Lindo. Ele monta no Red Popcorn, outro nome muito legal de touro. E ele consegue qualificar com 86,50. Mas o outro time aperta o Challenge Bottom, mas perde o Challenge, então eles mantêm. O Heitor Santos Ferreira versus S'mores. Ele qualifica com 85,75. Gente, eu não sei falar o nome dele, e ele é brasileiro. Eusis Clay dos Santos monta no Question Diz. Ele não qualifica, mas vira outra rewrite. E o touro, gente, assim, ele parece um touro de filme mesmo, de tão lindo. Ele sendo montado por alguém doura, também, tipo, o uniforme é preto e tal. Gente, que creme de la creme, sabe? Que estética. Essa montaria venceu a estética, a competição estética da noite da minha. O mesmo Eusis Clay dos Santos, ele também montou o Mousetrap e foi muito emocionante. Porque assim que o chute começa, parece que o touro entende, começa a debater no brete, e o cowboy precisa sair, e infelizmente... Então assim, ele não consegue qualificar. Mas eu quis manter o vídeo pra mostrar pra vocês como o chute pode ser impressionante, mas mesmo com essa nota zerada, o Arizona ganha e finaliza. Se você gostou desse vídeo, me diga pra eu fazer mais vídeos. Então eu quero trazer essa visão de fã pra fã, fãs conversando sem tanta técnica, tá bom? Beijos! Tchau e se inscreve no canal. Eu quero testar esse tipo de conteúdo, ver se vocês gostam. Conteúdo que dá muito trabalho pra fazer mesmo. Então, assim, se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, interaja com esse vídeo pra eu saber que você gostou. Porque senão não vou fazer mais, porque é realmente bem trabalhoso, tá bom? Fique de só esse vídeo aqui demorou umas 6 horas pra ser feito.